Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje do podcast Caminhos na Vida. E hoje eu escolhi um título aqui que vem do livro 10 Leis para Ser Feliz, do Augusto Cury, que vai falar sobre a memória, essa fascinante parte aí da nossa consciência, da nossa mente, que vira e mexe, nos prega algumas peças, às vezes de esquecimento, às vezes de muito lembrar, às vezes você não quer esquecer algumas coisas e estão lá, pertinentes na sua vida. E a gente vai falar hoje sobre a sétima lei das 10 leis para ser feliz. E a sétima lei fala o seguinte: proteger os solos da memória. Esse capítulo ele começa, como todos os outros, com uma frase para a gente poder refletir também. Então fala o seguinte: todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. Então essa aqui é a abertura do nosso capítulo. Como o capítulo é um pouco maior, eu vou ler algumas partes, vou comentar, e uma parte principal eu vou deixar para o final. Tem uma outra parte aqui muito legal que a gente vai falar em outro podcast, que é a questão do medo, fobia, mas não vai ser agora. O que diz esse texto? Proteger os solos da memória é cuidar da qualidade dos arquivos conscientes e inconscientes que contêm os segredos da nossa personalidade. É se preservar do registro do medo, do desespero, das mágoas, enfim, do lixo da nossa existência. É também reescrever os arquivos doentios já arquivados. Todos se preocupam com os arquivos dos computadores, mas raramente alguém se preocupa com as mazelas e misérias arquivadas em nossa memória. Se não protegermos a memória, é possível ter uma vida completamente infeliz, mesmo com uma infância saudável. Por favor, gravem isso. Nos computadores, o registro depende da vontade e na memória humana, o registro dos pensamentos e emoções é involuntário, realizado pelo fenômeno RAM, R-A-M, registro de automático da memória. Nos computadores, a tarefa mais fácil é apagar os arquivos. No homem é impossível, a não ser por um trauma cerebral. Embora difícil, precisamos aprender a proteger a nossa memória. Toda angústia, medo, agressividade e ideias negativas registram-se e não podem ser deletadas, só reeditadas. Diariamente, você planta flores ou constrói favelas em sua memória? Essa pergunta é para a gente pensar nesse podcast de hoje. E aí, lá na frente, a gente tem aqui mais outros 2 textos que eu vou ler, depois a gente comenta. Uma boa notícia para jovens e adultos. Quer abrir as janelas da memória e libertar a inteligência? Quer brilhar nas reuniões de trabalho e emitir opiniões lúcidas? Quer ser uma fera intelectual nos concursos e entrevistas? Isso aqui não vale só para jovens e adultos. Eu estou entendendo que isso aqui vale para todo mundo e você coloca no contexto da sua vida. Então ele fala aqui para mim o seguinte: primeiro, estude dedicadamente. Segundo, controle a fera da insegurança e do medo que habita na sua emoção. O cérebro interpreta o medo como se a sua vida estivesse em perigo, por isso, bloqueia os arquivos e produz os famosos brancos. Você tem uma fantástica inteligência, mas lembre-se de que o medo de falhar acelera a sua derrota. E aqui, para a gente finalizar e depois a gente comenta, são as dicas para proteger a sua memória, que é bem interessante, são dicas bem simples. Viva intensamente as leis para ser feliz. Nesse livro aqui a gente tem todas as leis, as 10 leis aí para ser feliz. Dentre elas, contemple o belo, gerencie a emoção e trabalhe as suas perdas. Mas o que fazer com os traumas já registrados? É necessário reeditar o filme do inconsciente
sobrepondo novas experiências sobre as antigas. Eis o maior desafio da inteligência. É necessário criticar diariamente as imagens doentias da memória que nos controlam. É necessário também não pedir, mas determinar ser alegre, ousado, seguro e saudável. Essas ferramentas reurbanizam as favelas do medo, do ódio, da autopunição e nos libertam. Muito interessante. E aí a gente vem para aqui para algumas considerações finais antes da nossa reflexão. Ele coloca 2 pontos interessantes aqui para a gente poder conseguir brilhar na vida. Um deles é o estude dedicadamente. E aí eu contribuo com uma parte aqui que é bem importante e que anda junto com o lado do ato de estudar dedicadamente. Você não consegue fazer nada de forma dedicada se você não tiver uma sistemática da ação. Então, montar uma grade de estudos que vai te ajudar nesse processo, mesmo que uma grade curta. Muita gente associa estudos com muitos estudos, com muito tempo de estudo. Você pode, por meia hora por dia, se você acordar meia hora mais cedo, praticar alguma coisa com relação aos estudos naquela meia hora. Ou você vai ler um livro, ou você vai assistir um vídeo, ou você vai escutar um podcast. E você vai, obviamente, pegar um caderno, anotar todas as suas percepções, discutir com você mesmo, entrar em outros locais na internet, tentar buscar uma outra opinião com outras pessoas. Então isso é montar uma grade de estudo. E ao longo do tempo, você tem as suas conclusões e você pode até mesmo determinar para você um processo, um objetivo desses estudos. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso e vou publicar em algum lugar. Ou eu vou gravar um áudio e mandar para alguém. Ou eu vou gravar um vídeo e apresentar isso de alguma forma. Mas mesmo que eu não apresente para ninguém, eu vou apresentar para mim, eu vou deixar isso gravado para mim. Então, estudar dedicadamente, né? Deixar a preguiça de lado, reservar meia hora que seja do seu dia e estudar. Se você conseguir mais tempo, ótimo, melhor ainda. Mas com meia hora do seu dia, durante 5 dias da semana, você consegue aí bastante coisa. E a outra parte que ele fala é controlar a fera da insegurança e do medo que habita na sua emoção. Eu posso colocar aqui em letras garrafais, maiúsculas, que todos somos inseguros em algum momento e todos temos medo. Pode ser que você encontre uma pessoa que fala que nunca tem medo, que está tudo certo, que não tem insegurança, mas tem. Claro que a pessoa ela não vai falar, mas ela está insegura por algum motivo diante de alguma coisa. E o medo de falhar acelera a derrota. Então, se você assume que você tem medo, você tem insegurança, você toma consciência que em algum momento você pode falhar. Quando a pessoa coloca isso na frente da consciência da falha, assim que ela tem um momento de queda, de falha, ela vai tentar resolver isso de alguma forma. Não vai fugir, não vai dar as costas, não vai aprender com esse momento. Então você vai falhar, mas vai ter que aprender com essas falhas. Você está aqui para aprender. Todo mundo que está aqui para aprender. Não tem aquele que já nasce com tudo, sabendo tudo, senão seria Deus. Então todo mundo está aqui para aprender. Uma das ferramentas que a gente mais gosta de fazer a pessoa entender em momentos de autoconhecimento, em treinamentos, em um momento de debate com outras pessoas, é a tal da ressignificação, que a gente fala muito. E é uma palavra de estudo para guiar você nesse episódio. Você buscar uma ressignificação de memórias que você não pode deletar, como falou aqui no texto, mas você pode ressignificar. O que significa essa palavra? Que você já ouviu falar muitas vezes por aí. A ressignificação consiste na capacidade do ser humano de, a partir de uma reflexão sobre um acontecimento vivenciado, atribui novos significados, ora distintos, ora semelhantes, à significação
que foi atribuído naquela época. Então vamos dar um exemplo. Em algum momento da sua vida você foi classificado ou classificada, ou de repente te julgaram sobre uma determinada ação que você fez. E aquilo poderia ser algo muito errado, naquele momento você não entendeu, você fez por ignorância, mas chega um momento que você não pode ficar se culpando o resto da vida por algo que você fez e que você está arrependido, ou que de repente você já tem conhecimentos para poder fazer de novo de uma forma diferente. Então é aí que está o processo da ressignificação. Você entender tudo aquilo que está acontecendo no passado, numa visão mais distante, mais atenta, e você vai ressignificar essa memória, vai entender de outra forma, vai entender o que te levou a fazer isso, quais são os motivos que você usou para poder fazer, porque tem uma frase que a gente sempre fala também, que existe uma intenção positiva por trás de tudo aquilo que você faz, independente de julgamento aqui, se é ruim, se é bom, se fere outra pessoa, se não fere, mas existe uma intenção positiva em cima disso. Você entender sobre isso é a melhor coisa para você não deletar uma memória que você não consegue, mas de repente você conviver com aquela memória e partir para algo diferente. Sobrepor novas experiências sobre as antigas é o que a gente pede com relação à ressignificação. Você critica as imagens doentias diariamente. Por que eu estou com isso na cabeça? Seja crítico com você mesmo. Ordene para você que você pode ser feliz, ser alegre, produtivo, próspero, ao invés de você receber a mensagem que você é infeliz, não serve para nada, está só ocupando um espaço à toa aqui nesse planeta. Por que não trocar isso? Por que não ordenar isso para a sua consciência? Não, peraí, eu sou uma pessoa produtiva, eu erro em alguns momentos, eu tenho que melhorar esse meu comportamento, e eu vou melhorar esse comportamento de alguma forma. Eu vou ressignificar tudo isso que está acontecendo comigo agora, olhar de uma outra maneira para tudo isso que está acontecendo e começar a praticar coisas novas. Você pode começar a partir de agora um novo caminho sem esquecer aquilo que você já passou. Não é você apagar tudo da memória e começar do zero, porque isso é muito fácil, né? Se de repente você chegasse, passasse uma borrachinha na memória, falou assim, agora estou zerado, está tudo certo, agora tudo vai dar bom, porque daqui para frente eu vou começar um novo caminho. Mas aí eu te pergunto, e aquilo que você deve aprender com os erros do passado? E aquilo que você deve aprender com tudo aquilo que está vendo na sua memória, que está gravado, e que tem muita coisa boa lá dentro? É só você começar a querer ativar isso aí. Então esse foi o episódio de hoje. E para terminar, ele fala aqui que as ferramentas que reurbanizam as favelas do medo, da autopunição e nos libertam são essas aqui que a gente acabou de falar. De você determinar que você deseja tudo de bom para a sua vida, para você ser alegre, ser próspero, ser produtivo, e assim vai. Tá bom? Então, hoje é um material para você pensar, principalmente em memórias que já se acumulam aí na sua vida. Não sei em que parte da sua vida você está agora, mas a gente sempre tem uma carga de memória que vai nos ajudar aí a refletir sobre o nosso dia a dia. E eu deixo o ponto de reflexão aqui para você. O que você gostaria de ressignificar no seu passado com relação às suas memórias, e que te machucam hoje ou que te deixam um tanto quanto reflexiva? Quais são essas memórias? Eu vou deixar uma última mensagem para você aqui, que possivelmente você já deve ter recebido um formulário onde eu estou captando dados de pessoas que querem passar por uma experiência de relaxamento guiado através de um texto que eu escrevi. Essa experiência já foi feita com algumas pessoas, inclusive eu fiz comigo mesmo, eu gostei muito do resultado, e eu quero, nesse momento, chamar você que tem interesse para participar disso comigo. Será num áudio exclusivo
para você que entrar nessa primeira etapa, é totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Você só precisa colocar seus dados no formulário que você recebeu nessa semana. E através dessa experiência em áudio, você vai se conectar com ele, e a ideia é que a gente traga para você um sono reparador, porque o sono é uma das ferramentas que deixam o nosso dia mais produtivo. Dormir bem, mesmo que seja um período curto, ele vai te trazer grandes benefícios para a sua vida. Então, se você tem a vontade de participar dessa experiência, é só colocar seus dados no formulário que você recebeu, e muito em breve você recebe isso para você poder usar quando você quiser, no momento em que você for dormir ou no momento que você quiser relaxar, tá bom? Eu deixo aqui meu abraço, meu agradecimento a todos vocês que estão aí me seguindo. A gente está crescendo cada dia que passa, chegamos a quase 300 seguidores aqui no YouTube. No próprio Spotify a gente tem mais gente que isso, mas aqui eu estou me guiando mais pelo que está vindo no próprio YouTube. E sem vocês isso aqui não seria possível. E eu recebo diariamente muita gente perguntando sobre temas, querendo coisas novas, perguntando sobre cursos, se tem material pago, se tem palestra, tudo isso vai aparecer em algum momento, tá? E para mim é um prazer imenso ajudar você que está me seguindo, tá bom? Então fique com Deus, espero que você tenha gostado dessa nossa mensagem de hoje. E eu te vejo no próximo episódio do podcast Caminhos na Vida. E a gente se encontra muito em breve. Até!